início, em outro momento. Acredito que alguns de vocês aqui já me conhecem, mas para quem não conhece, eu sou a Tainá Torres. Eu estou na cidade de Goiânia, Goiás. Eu sou psicóloga, gestalt terapeuta, docente universitária. Eu tenho um MBA em saúde mental e dependência química. Eu tenho experiência no atendimento de pessoas que passam pelo problema de dependência química, álcool, drogas, e faço isso tanto na clínica quanto no hospital psiquiátrico onde eu trabalho atualmente. Eu também tenho alguma experiência de vida com esse tema e uma boa intenção para contribuir com essa abordagem hoje. O que me motivou a fazer essa live é que agora em fevereiro teve o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Eu aproveitei para fazer algumas pesquisas aqui nas minhas redes e a partir dessas pesquisas eu concluí que esse é um tema muito relevante, pois a maioria das pessoas tem familiares que estão passando, pelo problema. Não se sentem preparadas para lidar por falta de informações, por falta de forças e, além de tudo, tem que enfrentar a negação do próprio alcoolista, que muitas vezes não aceita ser ajudado. Então, gente, como esse tema do alcoolismo ele é muito amplo, eu vou me limitar nessa live a responder as 3 questões que surgiram dessas minhas pesquisas. As questões são: 1. Quais são os sinais e sintomas do alcoolismo? 2. Por que algumas pessoas com esse problema não querem ajuda? E 3. Como ajudar essas pessoas? Eu pretendo responder essas questões com base na literatura e também na minha experiência. E eu espero que você entenda que essas são respostas parciais, elas são limitadas. E se elas não forem boas respostas para você, existem outros pontos de vista em que você pode se apoiar, tá, gente? Então vamos lá, começando. Quais que são os sinais e sintomas do alcoolismo? Tanto o CID-10 da Organização Mundial de Saúde quanto o DSM-5, que é da Associação Americana de Psiquiatria, estabelecem sintomas para o alcoolismo, sendo que entre todos esses sintomas que eu vou te apresentar, a pessoa precisa ter apresentado pelo menos 3 nos últimos 12 meses para ser diagnosticada com a dependência química. Vamos aos sintomas. Primeiro, um forte desejo, até mesmo uma compulsão para consumir a bebida. Compulsão, gente, é continuar bebendo sem conseguir parar. Sintoma 2, dificuldade em controlar o comportamento de beber. A pessoa bebe quando não tinha planejado beber naquele dia, ou ela bebe mais do que tinha planejado. Então, por exemplo, nesse churrasco eu vou beber 3 latinhas e nunca fica nessas 3 latinhas. Então, esse é o segundo sintoma. O terceiro é a abstinência fisiológica. Quando o álcool sai do organismo desse indivíduo, ele começa a reagir como se estivesse pedindo de novo aquela substância e acaba levando muitas vezes a pessoa a beber novamente só para aliviar esse efeito aí da abstinência. O quarto sintoma é a tolerância. A pessoa precisa de doses cada vez mais altas para conseguir o mesmo efeito que ela tinha antes, com doses mais baixas. Então, isso significa que se antes com 2 latinhas ela entrava ali no grau que ela queria, com o passar do tempo ela vai precisando de mais quantidade ou com mais frequência para ter aquele mesmo efeito. O quinto sintoma é o abandono progressivo dos outros prazeres da vida.
a pessoa ela vai deixando de lado aquilo que ela gostava de fazer e tudo passa a girar em torno da bebida. Ela acaba gastando muito tempo para encontrar a bebida, gasta muito tempo consumindo e gasta muito tempo de ressaca, se recuperando daqueles efeitos. O sexto sintoma é a persistência. A pessoa continua bebendo mesmo tendo evidências dos danos, dos prejuízos. Então, essa persistência, ela também caracteriza um sintoma do alcoolismo. Se você conhece alguém que tem pelo menos 3 desses sintomas e que apresentou nos últimos 12 meses, certamente essa pessoa é dependente química e o profissional capacitado para fazer esse diagnóstico é um psiquiatra. Já responde aqui para mim nos comentários, com base nesses sintomas que eu te falei, você conhece alguém que num período de 12 meses apresentou pelo menos 3 desses sintomas? Além dos sintomas, gente, tem alguns sinais de que essa pessoa está com problemas com álcool ou drogas. Ela vai se afastando, a pessoa vai se isolando, ela vai descuidando da aparência física dela, vai descuidando da higiene, começa a ficar endividada, conta muitas mentiras, o humor dela vai mudando, às vezes mais deprimida, às vezes mais eufórica, começa a andar com pessoas estranhas, começa a aparecer com machucados, lesões. A rotina dela muda muito também, né? Não tem hora de comer, não tem hora de dormir, vai perdendo a habilidade de conversar, sabe? De trocar uma ideia mais profunda. Então, além dos sintomas, tem também esses sinais de que a pessoa pode estar passando aí por esse problema de alcoolismo. Obrigada, gente, pelas respostas aqui. Bom, gente, o alcoolismo, ele tem diagnóstico porque ele é uma doença. Inclusive, já faz mais de 50 anos que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que é doença mesmo. E é doença porque o álcool, ele intoxica o corpo, afeta os órgãos, o fígado, né, é mais lembrado nessas horas, mas a maioria dos órgãos é afetado. Ele atinge, inclusive, o cérebro, áreas que comandam o equilíbrio da pessoa, a concentração, a memória, a inteligência da pessoa, a regulação emocional, a regulação do sistema de recompensa cerebral dessa pessoa. E todas essas afetações assim, na mente, elas afetam também o comportamento da pessoa, porque ela não fica mais com a condição mental saudável e, consequentemente, o comportamento dela vai ser inadequado. Agora, por ser doença, a dependência química ela também tem tratamento. Ela é tratada com medicamentos que regulam novamente o cérebro, com psicoterapia que ajuda a pessoa a se conscientizar, a se motivar. Também tem o tratamento com grupos de autoajuda, a reinserção social da pessoa faz parte do tratamento, assim como terapias cognitivas para reestruturar a forma dela pensar, atividades físicas, dependendo da crença da pessoa, um tratamento espiritual é adequado também, e muitas outras terapias que vão fazer parte de uma estratégia terapêutica singular para cada caso, então. Esses tratamentos podem ser feitos com ou sem internação e estão disponíveis pelo SUS. Aqui no Brasil, os centros de referência para esse tipo de tratamento são os CAPs, AD, e também outras instituições conveniadas. Dariel, obrigada aqui pelas suas
questões, na medida do possível eu vou respondendo. Essa live, inclusive, ela pretende responder 3 questões específicas e estamos nesse momento falando sobre os sinais e sintomas e o tratamento. Outra boa notícia, gente, é que os nomes dos tratamentos, Sara, tem o tratamento medicamentoso, que é feito com medicações para estabilizar as funções cerebrais mesmo. Tem o tratamento clínico também, que é feito para desintoxicação, para a pessoa restabelecer ali as suas condições clínicas. Tem o tratamento psicoterapêutico para ajudá-la a se conscientizar e para ficar motivada no tratamento. Tem uma terapia ou outras terapias de reestruturação cognitiva. São terapias cognitivo-comportamentais que vão atuar diretamente nas crenças limitantes dessa pessoa e ajudá-la a reestruturar mesmo a forma de pensar a sua existência. Além disso, a reinserção social, os grupos de autoajuda, as atividades físicas, a espiritualidade e outras terapias adicionais podem ajudar na recuperação de um dependente químico. E por falar em recuperação, gente, a boa notícia é que essa doença tem recuperação. Um estudo importante da Universidade de Havana aponta que 33% dos pacientes que fazem um tratamento sério se recuperam já na primeira tentativa séria de tratamento. Outros 33% vão ter recaídas breves, mas também vão se recuperar. E o restante, o último terço, vai ter recaídas mais constantes e recuperações mais transitórias. Mas vamos focar nesses quase 70% que, de acordo com esse estudo, fazendo um tratamento adequado, vão conseguir se recuperar a médio e longo prazo, mas a recuperação é possível, gente. Quando afirmam que a dependência química não tem cura, é porque se trata de uma doença crônica. Mesmo que a pessoa passe anos e anos abstinente, se ela voltar a beber, todos os sintomas voltam, porque ela acaba, digamos, instalando-se no organismo da pessoa. E mesmo ali com um tempo de remissão, de abstinência, se ela recai, essa recaída, ela pode demonstrar mesmo, né, que a pessoa tem uma doença. Mas as recaídas também, gente, não são sinal do fracasso da doença. As recaídas fazem parte da doença mesmo, de um dependente químico. Então, não ter uma cura definitiva só significa que essa pessoa nunca poderá beber socialmente. Mas ela pode ficar abstinente e recuperar os seus papéis, as suas funções. E como bem estão colocando aqui nos comentários, né, é muito importante ter uma rede de apoio nesse momento, campanhas educativas, todas os fatores, né, de apoio vão ajudar, como vocês bem estão colocando aqui. Então, a primeira questão foi respondida: quais são os sinais e sintomas do alcoolismo? Agora pensa aqui comigo. A pessoa passa mal constantemente. É vômito, dor de cabeça terríveis, problemas intestinais, lesões, porque essa pessoa começa a cair, se machucar, às vezes até gravemente. A pessoa não para no emprego, ela fica sem dinheiro, às vezes ela perde o casamento, perde o respeito dos filhos, passa a não ser bem-vinda mais nos eventos de família, fica fraca, debilitada. Como que uma pessoa nessa situação não quer melhorar? Tem alguma lógica nisso? E aí, gente, para responder essa pergunta, antes eu tenho que alinhar algumas coisas com vocês.
Porque vocês são pessoas diversas que talvez tenham alguma emoção ligada a esse tema. E talvez você tenha que fazer algumas mentalizações durante essa palestra. Primeiro, essa palestra minha, ela é voltada para uma relação entre adultos. Ela não se aplica a relações entre adultos e crianças ou adolescentes. Então, primeiro alinhamento, essas respostas referem-se à relação entre adultos. Segundo alinhamento, se você foi uma pessoa, se você foi uma criança que sofreu pelo alcoolismo de um adulto, eu gostaria que você mentalizasse, caso alguma colocação te doa, a seguinte frase, anote aí. Eu era uma criança, eu não tive culpa, eu não podia fazer nada, eu cresci, eu sou um adulto, eu estou bem e agora eu vou ficar cada vez melhor. Use essa mentalização se o que eu disser aqui nessa live te despertar feridas infantis. Outras coisas que eu vou dizer podem fazer você pensar que agiu errado esse tempo inteiro, mesmo adulto, e fazer você se sentir culpado. Se isso acontecer, mentalize a seguinte frase: eu fiz o melhor que eu pude e agora eu estou buscando conhecer mais para fazer o melhor que eu posso hoje. Algumas coisas que eu vou dizer podem te provocar resistência, uma vontade de você desistir e não assistir mais. E se isso acontecer, você vai mentalizar: isso é difícil de aceitar, mas nesse momento a minha emoção está tomando conta. Então eu vou guardar essa informação para tentar entendê-la em outro momento. Feitos esses alinhamentos, eu volto à pergunta: tem alguma lógica em a pessoa estar tendo sérios prejuízos por uma doença e não querer se tratar? A resposta é, gente, falta consciência plena sobre seu problema. Essa pessoa muitas vezes não sabe ou sequer acredita que o que ela tem é uma doença. E nesse momento você deve se perguntar, mas os prejuízos são óbvios. Todo mundo está vendo os prejuízos, como que essa pessoa não vê? E eu vou te explicar por que ela não vê, por que ela não tem a consciência plena. Primeiramente, gente, a pessoa não acha que está fazendo algo errado. Beber álcool é um comportamento aceitável na nossa sociedade. É lícito, é acessível e é até estimulado. É só você parar para observar as diversas propagandas de álcool na televisão, as músicas que estão repletas de letras fazendo apologia ao uso de álcool. Parece que beber na nossa sociedade tem um valor. E o pior é que a maioria das pessoas que bebe álcool não se torna alcoolista, porque para ter a doença tem que ter outros fatores, principalmente genéticos. Então, a pessoa ela já nasce num ambiente que culturalmente tem álcool. Ela vai crescendo e vendo as pessoas bebendo e vendo que para muitas pessoas não dá em nada. Aquelas pessoas que estão com ela bebem e seguem as vidas dela tranquilamente. Então ela entra achando realmente que isso não é um problema. E aí quando ela chega no estado de ficar alcoolizada, ela não tem a consciência do que fez, porque o álcool intoxica, anestesia, afeta a memória, o juízo da pessoa. Então, veja bem, ela começa a beber achando que está tudo bem, que é legal, que é seguro, e quando ela vai perdendo o controle, ela já está alcoolizada e não tem consciência das coisas que ela está fazendo. Por mais que venham alguns flashes de memória, aquilo não gera emoção, não gera afeto, não gera o impacto suficiente que tem que gerar. Esse é o primeiro motivo. Aí você me pergunta, né?
Ok, Tainá, mas as pessoas avisam o alcoolista que ele está dando trabalho. Então, se ele não enxerga por si mesmo, ele poderia enxergar pelo alerta dos outros. Aí vem a segunda questão. A forma como as pessoas sinalizam para o alcoólatra que ele está com problema, muitas vezes, gente, é equivocada. Ou a pessoa sinaliza para ele em tom de brincadeira, do tipo, seu cachaceiro, você fica comédia demais quando você bebe, filma a pessoa, manda no grupo para todo mundo ficar zoando, se cuida, hein, pé de cana. Às vezes a conversa é feita num tom de brincadeira, de deboche, mas na maioria das vezes ela também é feita em tom de crítica, de condenação, de chantagem. Quantas vezes um alcoolista já não ouviu as seguintes frases: você é um mentiroso, você não ama sua família, você não ama ninguém, você é um vagabundo, você está me matando, você não tem vergonha na sua cara, se você continuar desse jeito eu vou te largar, você vai acabar sozinho, você parece que quer morrer. São com esses tipos de abordagens que as pessoas costumam sinalizar o alcoólatra de que ele é. E eu sei, gente, que a gente acaba fazendo isso porque estamos sofrendo também e porque diante de um problema como esse é difícil controlar as emoções. Mas eu preciso te explicar que agir dessa forma não tem um efeito positivo. E isso se explica pelo próprio funcionamento da mente humana. A zona do nosso cérebro responsável por aprendizagem, ela não funciona bem quando nós estamos sob ameaça ou estresse. Quando estamos sendo ofendidos, ameaçados ou constrangidos, a nossa mente entra num modo de defesa. E aí não abre-se espaço para se processar as informações que aquele cérebro tá recebendo. É incompatível. É a mesma coisa de você passar uma hora xingando uma criança de burra, de incompetente, de outros, né, palavrões, e em seguida querer que ela aprenda uma tarefa de casa que você está ensinando. Isso é muito impactante para o cérebro da pessoa e a nossa mente, dotada de uma sabedoria, ela bloqueia para que naquele momento outras zonas de defesa fiquem ativas. Naquele momento seu cérebro entende que não é hora de aprender, que é hora de se defender, porque você está sob ameaça, sob estresse. E é por isso que esse tipo de abordagem não vai ter um efeito. Quando tem um efeito, é de gerar culpa. Sabe aquele sentimento de culpa? Mas a culpa é um sentimento que não gera mudança. Pelo contrário, como o alcoolista geralmente é uma pessoa que tem baixa tolerância à frustração e poucas habilidades de resolver problemas, ele também não suporta o peso da culpa e acaba bebendo para aliviar agora um novo problema que ele tem, que é a culpa. Entendem a profundidade da situação? Essa foi a segunda explicação pela qual, né, as pessoas não têm a consciência plena do problema delas. O terceiro essa pessoa pode estar sendo poupada de sofrer as consequências dos seus atos. Na intenção de ajudar, a família, os amigos acabam passando panos quentes na situação do alcoolista. Desde coisas simples como, eu vou pagar a bebida para ele ficar sossegado, é melhor beber aqui em casa para ficar mais tranquilo, até coisas mais complexas como pagar as dívidas dele. Então, gente, aqui não pense que eu estou insinuando que você tem que pegar a chave de uma moto e entregar na mão de uma pessoa alcoolizada para ver no que vai dar.
Nem estou insinuando que você vai deixar crianças, né, os filhos passarem fome para ver no que dá, para ver se ele toma consciência. Eu sei que algumas medidas a gente toma pela própria sobrevivência, mas na maioria das vezes nós não podemos e não devemos interferir no fluxo natural das coisas. Se ele estragou, ele conserta. Se ele sujou, ele limpa. Se ele se envolveu num conflito, numa treta com outras pessoas, ele que vai resolver. A família não tem que ir lá levantar a bandeira branca, fazer uma conciliação. Se estamos falando de adultos, ele vai resolver os problemas dele. Se chegou após a refeição ser servida, vai ficar sem comer ou vai esquentar a própria comida e depois vai lavar a sua louça. Se agrediu, vai ser denunciado. Um dos fatores, gente, para uma pessoa se conscientizar é quando ela sente tudo que ela tem que sentir. O amor faz parte da conscientização, mas a dor também faz parte. E essa dor não é você, familiar, que vai provocar. Você só não vai interferir naquele fluxo natural de causa e consequência. O quarto e último motivo, gente, que eu apresento sobre o porquê que a pessoa não quer mudar, é que a própria doença, o próprio alcoolismo limita a capacidade da pessoa de usar a inteligência cognitiva e a inteligência emocional. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para a pessoa entender aquilo que está acontecendo. Isso significa que, às vezes, a pessoa vai começar o tratamento mesmo sem ter uma consciência plena do problema, mas só uma consciência parcial, nesse momento, já ajuda. Então, recapitulando, para quem chegou depois, nessa live sobre alcoolismo, eu já respondi quais são os sinais, sintomas e formas de tratamento dessa doença e já respondi por que algumas pessoas não querem ajuda. Eu acabei de responder, recapitulando, que a pessoa não quer mudar porque ela não tem consciência do problema. E ela não tem essa consciência porque o consumo de álcool na nossa sociedade é normalizado, é incentivado, é acessível. Grande parte das pessoas que bebem não se torna alcoolista, o que gera uma falsa sensação de que esse hábito é seguro. Quando a pessoa se alcooliza, ela não tem ali a consciência da situação. Quando os outros sinalizam ela disso, geralmente é de uma forma equivocada, que não gera um efeito positivo ou até mesmo gera um efeito contrário, porque a pessoa pode estar sendo poupada das consequências dos atos dela e porque a própria doença limita a capacidade da pessoa. Diante disso, vamos para o último bloco aqui da live, que é como ajudar então essas pessoas. Até aqui, gente, reage aqui para eu ver se vocês ainda estão aqui na live, se está tudo bem. Tá todo mundo bem quieto aqui. Eu queria saber se eu tô sozinha ou se eu tô acompanhada. Ó, tem gente aqui, hein? Muito bom, obrigada. Como ajudar essas pessoas? Aqui eu preciso alinhar com você o seguinte. Eu vou mostrar alguns caminhos e alguns exemplos. Porém, são somente exemplos. Existem inúmeras outras possibilidades. Talvez, gente, a forma como eu vou falar faça parecer que é simples resolver. Mas não é isso, é porque aqui eu preciso ser direta e objetiva. Mas eu sei que não é simples, eu sei que é um problema complexo.
mas você veio aqui para saber o como ajudar. Então, eu pretendo te ajudar com alguns caminhos e algumas possibilidades. Primeiro, tome a decisão. Você realmente está decidido a ajudar uma pessoa alcoolista? Eu te pergunto isso porque achar que está ajudando ou até mesmo estar tendo algumas ações não significa que você tomou a decisão. Pessoas que estão ajudando um familiar alcoolista passam por alguns conflitos. Por exemplo, não tem mais certeza do que sente pelo outro, uma hora se sente uma vítima da situação, outra hora um carrasco. Essas pessoas que estão tentando ajudar ficam pensando muito no que terceiros vão pensar ou dizer dela se ela ajudar o familiar. Também ficam pensando muito se vale a pena ajudar, se vai dar certo ajudar. Acontece, gente, que tudo isso é ansiedade, tá tudo no campo da mente. São tantos pensamentos, hipóteses, problematizações, que isso dificulta até a pessoa a agir. É como se você estivesse sempre fazendo algo que não devesse ou deixando de fazer algo que deveria. É uma sensação de ansiedade constante, isso é terrível. E essa ansiedade aponta que a sua decisão ela não está plenamente tomada sobre essa ajuda. Eu vou te fazer uma provocação para que você simplifique as coisas se fazendo uma reflexão, que é, se esse familiar estivesse com câncer, eu ajudaria ele a superar essa doença? Responde aqui para mim. Se você tivesse um familiar que tivesse descoberto um diagnóstico de câncer, você ajudaria ele a superar esse problema? Se você respondeu que não, provavelmente você não vai poder ajudá-lo com o alcoolismo também. Mas se você... Nossa, gente, olha o tanto de comentários aqui, minha tela estava travada, não vi nada, gente, desculpa. Nossa. Desculpa aí, gente, deixa eu só acenar para tanto de gente que entrou aqui. Sim, eu faria tudo o que pudesse, a Elisa respondeu aqui, né? A Jéssica... Isso, Jéssica, eu já respondi mesmo essa questão aqui, mas a live vai ficar gravada. Então é o seguinte, gente, se você responde, né, que sim, que você ajudaria uma pessoa da sua família a superar um câncer, se você respondeu que não, provavelmente você não vai poder ajudá-lo com o alcoolismo também. Mas se você respondeu que sim, aí vem uma outra questão. Por que a gente ajuda tranquilamente, sem conflitos, um familiar que está com câncer, mas não com a dependência química, se ambas são doenças crônicas? Por que tem essas duas medidas, né? Aí talvez você me fale, Tainá, mas é porque o alcoolismo foi ele que foi lá procurar. E ele foi procurar buscando prazer. Aí, gente, eu preciso retomar com vocês um ponto que é, lá atrás eu já falei por que a pessoa começa a beber. Ela não entra com a seguinte... Isso, minha querida, porque o alcoolista causa feridas emocionais aos seus entes queridos. E a pessoa que ela tem uma outra doença, quem está com câncer quer a cura e geralmente os alcoólatras não querem. São excelentes respostas, gente.
E quando a gente fala de doenças crônicas, essa doença, ela não zera quem a pessoa era, né? O que ela já fez por nós. Então, a pessoa, durante a doença do alcoolismo, seu comportamento ele é capaz, sim, de causar sofrimentos e transtornos. Entendo, Stefane, entendo realmente essa situação, muito triste. Então, eu entendo que é diferente porque uma pessoa com câncer não necessariamente vai te colocar em situações difíceis, com transtornos. E, ao mesmo tempo, existe ali uma outra questão que eu vou levantar aqui com vocês. A gente julga também que uma pessoa com alcoolismo, ela buscou aquilo, ela faz aquilo intencionalmente. E a gente julga muito por que ela está buscando esse subterfúgio, que é o álcool. Isso, Rosângela, você ajudaria nos dois casos, mas num deles tem menos experiência. Sim, porque enquanto a nossa sociedade tem muitos esclarecimentos para as doenças que são consideradas doenças físicas, existe ainda muito preconceito com a doença que é mental, com a doença do comportamento. E isso também dificulta a gente ajudar, porque isso é um tabu, não é discutido, tem somente 50 anos aproximadamente que o alcoolismo é considerado doença, até que haja uma mudança nos paradigmas mesmo, nas perspectivas que a gente olha essa doença, a gente acaba se afastando mesmo das informações adequadas. Mas que bom que vocês estão aqui nessa live, porque vocês estão mostrando que querem se preparar para ajudar, e para minimizar também o próprio sofrimento. Gente, o câncer e o alcoolismo têm fatores em comum. Para serem desencadeados, eles têm fatores genéticos e têm fatores ambientais e psicossociais. A pessoa já tem uma predisposição e ela se expõe a algum agente que faz ali aquela interação, a partir daquela interação, desenvolver uma doença. No câncer, por exemplo, pode ser uma exposição ao sol, a um alimento que é mais tóxico, a certos tipos de elementos mesmos que existem. No alcoolismo, a exposição é ao álcool e as pessoas buscam o álcool muitas vezes para sentir prazer e alívio. E a gente, quando não está na doença, a gente vai lá e julga isso, como se nós não fizéssemos algo parecido. Gente, nós somos seres angustiados. Seres humanos vivem buscando evitar o sofrimento e ter prazer. A gente vive fazendo isso. O alcoolista faz isso, eu faço e você também faz. Talvez a sua válvula de escape não seja o álcool, seja excesso de comida, de açúcar, de refrigerante, excesso de internet, excesso de fofoca, fanatismo religioso, excesso de televisão, excesso de remédio, de medicação mesmo, lícita. Então, todos nós temos os nossos mecanismos para evitar sofrimento e obter alívio e prazer. A diferença é que o alcoolista tinha uma predisposição genética, estava mais vulnerável, teve acesso fácil a uma substância que é altamente tóxica e acabou adoecendo. Então, quando você para de julgar o porquê ele ficou desse jeito, você consegue abrir espaço para compaixão. Nem sempre dá para ajudar alguém por amor. Nem sempre. E é péssimo ajudar alguém somente por obrigação. Mas existe sempre a possibilidade de ajudar alguém por compaixão.
Sendo assim, minha primeira dica para você é: avalie os seus preconceitos, não se coloque como superior nem inferior ao seu familiar que é alcoolista. Não fique focado no porquê que ele chegou a esse ponto, mas sim no ponto que ele está hoje. Para de pensar, gente, no que os outros vão, no que terceiros vão dizer de você, porque eles vão te julgar de qualquer jeito. Se você ajudar o seu familiar alcoolista, vão dizer que você é trouxa. Se você não ajudar, vão dizer que você é mau, que você abandonou. Você vai ser julgado de qualquer forma. Então, tome a decisão silenciando esses pensamentos e se concentre numa única pergunta: eu posso ajudar essa pessoa por compaixão? Se a resposta for sim, eu posso, isso já vai te ajudar a tirar aquela carga da ansiedade e dar os próximos passos. Inclusive, você pode decidir ajudar, mas estabelecendo limites seguros, como, por exemplo, o meu limite é a minha segurança ou a segurança das pessoas que dependem de mim. Tá tudo bem estabelecer limites, mas até para fazer isso, a gente tem que tomar a decisão. E aí? Você está disposto a tomar a decisão? Se realmente vai ajudar essa pessoa por compaixão? Se sim, eu vou te dar agora algumas possibilidades de ações, ok? Para ajudar a pessoa a se conscientizar. Então vamos lá, gente. A sua meta vai ser: o que eu posso fazer para essa pessoa perceber o problema dela sem dizer que ela é o problema? Nessa meta está proibido ofender, humilhar, expor, ameaçar ou chantagear. Com base nessa meta, as ações que eu vou te propor são: não discuta com essa pessoa quando ela estiver sob efeito de álcool. Não vai dar certo, vai gerar mais estresse. Crie oportunidades para vocês conversarem quando essa pessoa estiver sóbria e vocês tiverem um tempo e privacidade. E quando tiver essas oportunidades, você vai fazer a leitura do comportamento dela, se atendo somente aos fatos, sem interpretações, sem julgamentos. Alguns exemplos. Ao invés de dizer: você bebeu, estragou o portão, bateu a moto, está endividado, você não respeita a sua família, você não respeita a sua casa, você vai dizer: nos últimos meses, você estragou o portão, bateu a moto, fez dívidas e em todas essas situações você estava embriagado. Você consegue perceber a relação entre esses fatos? Agora, falando para você, você conseguiu notar a diferença entre as duas frases? Numa, você julga. Na outra, é como se você estivesse narrando para a pessoa o que ela fez. Vou dar mais um exemplo. Ao invés de dizer: antes você era uma pessoa boa, agora você não serve mais para nada, você está generalizando. Se você quer ajudar, diga exatamente o que mudou no comportamento da pessoa. Por exemplo: fulano, há um tempo atrás você jantava em casa todos os dias. Hoje você não janta mais. Fulano, há um tempo atrás você trabalhava todos os dias. Nessa semana você faltou 2 vezes. Fulano, você pagava suas contas em dia e hoje não está pagando mais. Será por que isso está acontecendo? Perceba a diferença entre as duas formas de abordar.
Você pode, inclusive, pegar uma foto antiga da pessoa e tirar uma foto dela atual e mostrar para ela. Há pouco tempo atrás você estava assim e agora você está assim. Mostra a diferença nos aspectos físicos da pessoa, sem dizer você está mais feio, ou você está mais velho, ou você está acabado. Dá para a pessoa a oportunidade dela comparar e raciocinar. Outra dica, gente, converse mais sobre sentimentos e menos sobre álcool. Ao invés de ficar perguntando, você bebeu hoje? A família do alcoolista tem essa mania de ficar cheirando a pessoa, investiga a roupa dela, investiga os bolsos dela. Todo dia, antes de falar boa noite, pergunta, você bebeu? Para de falar sobre bebida, gente, e começa a falar sobre sentimentos. Ao invés de perguntar, você bebeu hoje? Pergunte, fulano, como é que foi seu dia? Você está tendo alguma dificuldade? E não fique sempre esperando uma confissão da pessoa. Você não é um investigador, você está no papel de apoiador. Outra dica, pergunta o que essa pessoa espera de você e seja sincero se você não puder atender a expectativa dele. Não peça que ele te faça promessas. Não peça que ele te faça promessas e não dê aqueles famigerados ultimatos, né? Essa é a sua última chance, esse é seu último prazo. Lembra que você já tomou a decisão de ajudar. Você já tomou a decisão. Então, você não precisa ficar, além disso, sendo uma pressão a mais para o tratamento dessa pessoa. E nem tudo, gente, precisa de uma conversa. Conversas às vezes são difíceis. Você pode incluir a pessoa na sua programação, convidando ela para fazer atividades novas, atividades saudáveis, sem precisar ficar justificando. Por exemplo, você vai chamá-la para fazer uma caminhada. Não precisa dizer, fulano, vamos fazer uma caminhada para ver se você esquece de beber. Ao invés disso, diga, fulano, vamos fazer uma caminhada porque eu gostaria da sua companhia hoje. É diferente. Mande conteúdos para ela no Instagram, né? Você manda meme, por que não pode mandar também um conteúdo informativo, um vídeo motivacional, presentear essa pessoa com um livro de autoajuda, talvez até mesmo, né, um curso, se você tiver condições. E dessa forma, aos poucos, você vai conquistando a confiança da pessoa e pode convidá-la para ir numa consulta, para ir no CAPS, para ir no psiquiatra. Tudo depende da conexão que você vai gerando com ela para que ela sinta que ali com você ela vai poder contar realmente. Reconheça os progressos dessa pessoa, por menor que pareçam. Por exemplo, ela fez a barba depois de muito tempo, ela ficou uma semana indo todos os dias no trabalho. Reconheça esses pequenos esforços, isso para ela pode ser muito. E fortaleça essa pessoa em caso de recaída. Aqui eu quero que você entenda que recaída faz parte do processo da dependência química, assim como diversas doenças crônicas. Tem momentos em que ela volta. Às vezes você tem uma alergia e em determinadas épocas essa alergia volta. Às vezes o próprio câncer, às vezes volta alguns sintomas dele, né? Então, gente, tem fases em que a pessoa pode ter recaídas e isso não significa que ela não está tentando ou que ela não está querendo. Só significa que ela está mais vulnerável e está tendo um sintoma da doença. Nessa hora é o momento de não tripudiar e apontar, tá vendo? Eu falei que você não ia dar conta. Lembre-se, você é o apoiador. Nessa hora você vai dizer, você deu conta por 2 meses, você deu conta por 1 ano e você vai dar conta novamente. Estou aqui para passar por essa recaída ao seu lado.
Isso, gente, essas ações, principalmente as conversas, elas podem ser muito difíceis. Eu sei que não é fácil. E é por isso que você precisa estar bem de saúde, tanto física quanto mental, porque a principal forma de ajudar um alcoolista é você cuidando de si mesmo. No momento de mais perturbação na sua vida, é o momento que você mais precisa de equilíbrio. Por isso que a minha recomendação principal e final para você é que você se cuide. Marque para amanhã mesmo os exames de rotina que você não fez no ano passado. Clínico geral, ginecologista, se for o caso, cardiologista, tudo que tiver atrasado de exames, marque para colocar em dia urgentemente. Se possível, se você ainda não estiver fazendo, faça psicoterapia. Isso vai te ajudar a lidar melhor com a culpa, com a raiva e com outros sentimentos que estiverem presentes. Faça leituras ou cursos sobre comunicação não violenta. Isso vai te ajudar demais a ter aquelas conversas que são mais complicadas. Eu recomendo, inclusive, o livro da autora Elisama Santos, Conversas Corajosas. Além disso, participe de grupos de apoio à família de dependentes químicos. O Amor Exigente é um exemplo, uma boa instituição para isso, e eles vão te ajudar a sentir que não está sozinho e vocês, em grupo, compartilham estratégias para enfrentamento do problema. Cuide da sua espiritualidade, cuide da sua aparência, não carregue esse desafio sozinho. Tente envolver outras pessoas que estão bem para suportar junto com você. Pode ser, pessoal, que leve tempo, semanas, meses ou até ano para você realmente se sentir forte para lidar com esse problema. Porém, eu preciso te dizer que não existe solução rápida para problema antigo. E o problema que você tem com esse seu familiar não começou com o alcoolismo dele. Na doença de alguém que a gente se relaciona, alguém da nossa família, o padrão da relação que já existia fica mais evidente. Aquelas conversas difíceis que tinham que ter acontecido lá no passado, agora elas vão ficar mais difíceis mesmo. E é isso mesmo, gente. A doença, ela é uma oportunidade para vocês se aproximarem, mas também é o momento mais difícil. Não é simples, não é fácil, não é rápido e não é indolor. Mas o que você tem a perder? Porque até hoje você estava só na dor, só sofrendo. Qual é a diferença de levar um tempo maior para você poder se sentir fortalecido, só que fazendo ações de autocuidado que realmente vão ter um efeito positivo nas conversas, nas interações que você vai ter com essa pessoa. E mesmo, gente, que os seus esforços não sejam suficientes para ajudar essa pessoa, você vai ter ajudado a si mesmo. E quando a gente se ajuda, se cuida, isso inspira as outras pessoas a fazerem o mesmo. Essas, gente, são as minhas contribuições sobre esse tema dentro da proposta que eu tinha, que era responder aquelas 3 questões fundamentais. Quais são os sinais e sintomas, por que a pessoa não quer ser ajudada e como ajudar quem parece que não quer, ser ajudado. Nesse momento eu fico aqui à disposição de vocês, já estamos finalizando, estou vendo recados e mensagens maravilhosas aqui. Agradeço a todos vocês que estão compartilhando aqui situações particulares, íntimas, que despertam
alguns sentimentos, né? Talvez até dolorosos. Boa noite para a Lene, que entrou agora há pouco. Isso, meu esposo está dizendo aqui que a Comunicação Não Violenta do Marshall, né? Também é um excelente livro. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia até aqui. E conforme combinado, se não tiver nenhum probleminha técnico, eu vou deixar essa live salva e compartilhar para que outras pessoas possam aproveitar também desse conteúdo. Obrigada a todos vocês.